Grande abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E agora com o resumo da rodada, onde falaremos daquilo tudo que aconteceu no meio de semana com os clubes brasileiros na Copa Libertadores de América. Essa Copa que permite o campeão aí disputar o Mundial ainda em regime antigo, porque daqui a pouco nós teremos um Mundial de clubes com muitos clubes. Ao meu lado, mais uma vez, meu parceiro de escola, meu parceiro de universidade e companheiro de aula, de debate, de times e tal. Grande abraço, Thiago. Seja bem-vindo. Tudo beleza? Opa, Juninho, beleza? Beleza sim, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui de novo e mais uma vez debatendo sobre a Libertadores, a Sul-Americana e dando um pitaco sobre a rodada do Brasileirão. É um prazer, vamos estar aqui para analisar os resultados, classificações e também fazer um debate sobre os confrontos, Juninho. Muito legal. Nos auxiliando na casinha, fazendo um trabalho inestimável, o Vinícius Falquete ali nos botões mágicos, instruindo, e desta vez com tudo perfeito, nos ouvindo, nos falando. Vamos começar o nosso trabalho, porque tem muita coisa para nós falarmos, Tiago. Vamos pedir para o Vinícius colocar os jogos corridos, que fica mais fácil para a gente dar um primeiro pitaco. Olha lá, vamos descrever o que aconteceu. Você está vendo aí, o amigo que nos acompanha também está vendo. Bragantino na terça-feira perdeu em casa para o Estudiantes. É um jogo que poderia trazer uma coisa pior para o Bragantino, mas daqui a pouco nós falamos. O Flamengo ganhou. Mas não acomodou a torcida, né, Thiago? Ganhou, mas ficou na mesma confusão, não foi? O Flamengo está com esses problemas internos, até entre treinador e jogador, não só entre treinador e torcida. Até convocaram uma coletiva entre os envolvidos na polêmica para falarem sobre, mas o Flamengo fez uma partida muito boa, um resultado excelente, garantiu a classificação, mesmo assim ainda estão cobrando coisas que só o futebol nos proporciona, né, Juninho? Ah, sem dúvida. Esse tal futebol, esse tal time grande. Bom, vamos seguindo. Falando em time grande, nós tivemos um jogo grande, né, na terça-feira. Boca Juniors e Corinthians, um jogo que já foi final de Libertadores, né? E um resultado bom, melhor para o Corinthians do que para o Boca, né, Thiago? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho, mas dá um pitaco inicial desse jogo aí que tenho certeza que você assistiu, né, companheiro? Assisti, é claro, né? Foi o típico jogo de Libertadores, o típico jogo entre argentino e brasileiro, né? Com polêmica de arbitragem, com as duas torcidas fazendo a maior festa, confusão, empurra-empurra, encarada. Resultado melhor para o time brasileiro, né? Para o Corinthians, mas o Boca muito, muito vivo ainda na competição. E o Corinthians nada garantido também, então é um grupo que está muito embolado ainda, assim como o do Bragantino, Julinho. Sem dúvida. São dois grupos. Daqui a pouco nós abordaremos a disposição da classificação, que é muito importante. Poucos clubes na quinta rodada definiram. Acho que nem um terço dos clubes, dos 16 que irão passar, ainda já definiram nesta quinta rodada. Né? Na quarta-feira nós tivemos resultados bem comuns. Né? A vitória do Palmeiras, pouco de 1-0 para o Emelec. Palmeiras continua quebrando a banca, hein, Thiago? Ganhando tudo, marcando tudo. Palmeiras é destaque nessa primeira fase, né? Mais uma vez o Palmeiras brigando pela melhor campanha, 100% ainda, bateu o recorde de melhor ataque da história da fase de grupos. Muita gente fala, os adversários são fracos, é sorte no sorteio, mas o Palmeiras se coloca nessa possibilidade de pegar os adversários fracos, né? Ninguém vai com cabeça de chave à toa, ninguém é sorteado para ser cabeça de chave, e aí faz o seu papel até melhor do que se esperava, e mais uma vez o Palmeiras sobrando, e hoje é o forte favorito para mim, o principal candidato para o título, Juninho. Sem dúvida, principal candidato, junto com outros brasileiros. Né? Atlético 2, Libertad 0. Esse Atlético é o Atlético Paranaense, já com a presença do Filipão e todos os seus parceiros lá no Atlético. O Atlético conseguiu um resultado que, olha, mexeu muito com o dispositivo de classificação. Daqui a pouco nós falamos sobre isso. O Ameriquinha, o Coelho, o América de Belo Horizonte, esteve com um jogo quase na mão, com 2-0. 2 erros de arbitragem, não sei se você viu, Thiago, daqui a pouco falaremos, mas se o América consegue um resultado, ele poderia ter uma perspectiva de classificação ainda, né?
O resultado quase na mão, mas bem na mão mesmo, né? Tomou 2 gols em 3 minutos, teve as polêmicas de arbitragem, mas enfim, uma vitória ainda seria difícil do América conseguir a classificação, mas deixaria o América muito vivo também na briga da Sula, né? O empate faz com que o América tenha que não depender só de si, então o resultado acaba sendo muito ruim para o Coelho, Juninho. Sem dúvida, ruim mesmo. É no grupo que tem o Atlético também, né? Também na quarta-feira, um resultado muitíssimo importante, um resultado que alterou provavelmente até a programação do Fortaleza para Campeonato Brasileiro no fim de semana, né, Thiago? Essa vitória contra o Aliança Lima 2-0 trouxe o Fortaleza. Daqui a pouco falaremos mais, mas Fortaleza nasceu de novo, amigo? Existe isso ou é redundância? Vivíssimo, né? Vivíssimo. Tem o confronto direto fora de casa contra o Colo-Colo, um confronto que vai ser duríssimo, talvez entre os 3 principais jogos da última rodada, por representar um brasileiro, mas vivíssimo e depende só de si, né? Depender só de si é sempre algo positivo e o Fortaleza mais vivo do que nunca nessa primeira fase, Juninho. Muito legal. E ontem à noite, para finalizar, de novo o Atlético, outro time com os jogadores quebrando tudo, batendo recorde. Atlético 3-1 sem nenhum problema. Eu assisti um pouquinho do jogo. A hora que tomou um gol ali, ficou 2-1 meio aperto, mas sem dúvida o Atlético está entre os favoritos, né, Thiago? O Atlético está entre os favoritos, o Atlético está mordido ainda, né? Porque foi eliminado da última Libertadores sem perder no confronto, né? Agora não tem mais gol fora. Verdade. Então o Atlético vem muito, muito forte para essa Libertadores de novo. O Hulk sobra fisicamente, tecnicamente, em todos os quesitos. O Atlético é muito, muito forte, principalmente quando joga com a sua torcida ao seu lado no Mineirão, Juninho. Sem dúvida. E também está brigando, né? Eu acho que o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, esses times que têm condições de brigar por esse tal que não parece ter muito peso de melhor campanha, eu acho que tem muito, muito no favoritismo, né, Thiago? Porque não é por acidente que o time chega numa sequência de Libertadores, que é o caso do Flamengo, do Atlético e do Palmeiras, chegando sempre pontuação alta desde a primeira fase, né, Thiago? Isso não é um fato acidental, né? Não, não é, né? E ter a melhor campanha, mesmo sem ter o gol fora, é muito bom, né? Ter a melhor ou estar entre as melhores, porque se você faz um resultado bom fora de casa, você vai tranquilo para jogar em casa, né? Se você joga primeiro jogo em casa e não consegue resultado, você tem que buscar fora, é muito complicado. Então, mesmo quando você perde o primeiro jogo, se você joga em casa, você tem essa tranquilidade de estar lá da sua torcida, de estar num gramado que você conhece, no campo que você conhece. Então, independente do gol fora, é muito importante estar decidido em casa, Juninho. Os estudos, deixa eu dar um pitaco a respeito disso aí que você levantou, é muito importante, Thiago. Os estudos sinalizam essa facilidade, isso aí, Vinícius, boa. Os estudos da área psicológica esportiva, eles sempre sinalizam esse conforto, essa tranquilidade que o clube tem quando faz um jogo importante, ou então qualquer jogo, sobre os seus domínios, né? Jogando como mandante, que normalmente está escrito do lado esquerdo da tabela aqui no Brasil, em outros locais é diferente. Então, é essa briga dos clubes, e todos os clubes, principais clubes, eu diria que a Libertadores, me parece que há algum tempo, ela tá Brasil-Argentina, me parece ser uma briga entre os irmãos, e sem dúvida, fazer o segundo jogo em casa parece ter uma perspectiva mais positiva, né, Thiago? Me dá um pitaco sobre isso. Você faz um primeiro jogo fora de casa, obtém lá um bom resultado, talvez um empate, e aí chega em casa, parece que fica mais fácil. Eu não acho que tem jogo mais fácil, não, viu, Thiago? Parece que é tudo igual. Então, tem muito disso pelo menos no Brasil, a nossa cultura é o time joga fora de casa, o time joga para não perder. Aí joga em casa, joga para ganhar. Então, tipo, isso pesa muito na hora de decidir em casa, porque você joga com a sua torcida do seu lado, te apoiando, e parece que quando você não tem esse apoio, você não tem a obrigação de entrar para ganhar. Os times aqui, a grande maioria, claro, tem suas exceções, entra para empatar fora de casa, entra pensando primeiro em não perder, em não levar gol, do que quando joga em casa, joga, pressiona, marca em cima,
tem maior volume de jogo, então isso muda muito e psicologicamente é muito importante você ter esse apoio em momentos delicados na competição, né, Juninho? Muito bom. Vamos pedir para o Vinícius trazer a primeira a arte da classificação dos primeiros 4 grupos, para que a gente possa falar um pouquinho. Deixa eu abrir a minha página aqui daquela, inclusive foi a página que eu mandei para você, Thiago. Então vamos falar um pouquinho Uhum. desse Palmeiras 1-0. Palmeiras bateu o Emelec por 1-0 na noite desta quarta-feira, na última quarta-feira, Allianz Parque, mantendo 100% de aproveitamento e, evidentemente, precisa de uma vitória apenas para assegurar a melhor campanha. Mais uma vez, Danilo foi o autor do gol, acho que meio que por acidente, o cruzamento lá da esquerda, mas o Palmeiras, quando colocou os titulares, Thiago, quando colocou o Dudu, Rafael Veiga e Zé Rafael, aí o Palmeiras não deixou dúvida que esta primeira colocação do Grupo A, com 15 pontos, e uma perspectiva muito positiva de ser o melhor clube da fase de grupos, parece que aí não teve jeito. A hora que os titulares entraram, deu Palmeiras sem problema nenhum, mas teve um lance lá, hein, Thiago? Se não é o goleirão do Palmeiras, que é goleiro da seleção, me diz aí. O Palmeiras ele sobra na Libertadores dentro e fora de casa, e aí em casa se deu o luxo a poupar jogadores, né? Porque não teve o começo esperado no Brasileiro, na Libertadores já sobrando, então poupa os jogadores. Esses jogadores, o time do Palmeiras, mesmo misto, reserva, ele é mais forte que o Emelec, tecnicamente, mas aí tem a questão do entrosamento, de estar acostumado a jogar esse tipo de jogo. Aí quando os caras entram, acaba sobrando um gol do Danilo de novo, que é o terceiro desde que ele foi convocado, né? O terceiro gol em uma semana e meia, 2 semanas. Ele não é um cara de fazer muitos gols, mas ele tem uma presença de área muito forte, sempre muito bem colocado. Então, aproveitando a boa fase, aproveitando esse peso de ser colocado para a seleção, que mexe muito com o jogador, né? Acaba dando uma confiança muito grande. O Palmeiras sobra, a última rodada vai ser embolada para os outros times, né? Eu acredito que o Emelec vai classificar pelos confrontos, e o Emelec é um time que pode acabar em casa dando um trabalhozinho para algum time ou outro, então tem que ficar esperto também. E o Everton sempre colaborando nos momentos mais importantes para o time do Palmeiras. Não é um cara que aparece tanto, porque o sistema defensivo do Palmeiras é muito forte, mas sempre que precisa, sempre que ele aparece muito bem, Juninho. Sem dúvida. Quer dizer que você está indicando o Emelec como o próximo, o segundo colocado. Eu estou vendo a tabela aqui, os jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Emelec e o Independente Petroleiro lá no Jorge Capwell. Olha que nome chique. E o Palmeiras enfrentando o Deportivo Táchira. Me parece sim que o Emelec vai classificar. Mais algum detalhe desse grupo, Thiago? Não, o único detalhe é dessa última rodada, né? O Palmeiras joga em casa contra o Tátira, em o Tátira tem a missão mais difícil, e o Emelec joga em casa contra um dos piores times da primeira fase, e aí a combinação de resultados pode ser favorável para o Emelec, e aí vai classificar os dois times, na minha visão, né? O Palmeiras já sobrando para avaliar mais uma vez. Né? Muito legal. Agora, esse grupo B, que maravilha que nós teremos pela frente, rapaz. Deixa eu abrir o meu. Deixa eu primeiro falar da vitória do Atlético, Thiago. Deixa eu ver o que nós temos aqui. O Atlético venceu o líder Libertado 2-0 nesta quarta-feira lá na Arena da Baixada, quinta rodada. Coelho fez um gol e Canóbio. Pô, os brasileiros fizeram gols, os estrangeiros. Com a vitória, o Furacão passou do último lugar para a segunda colocação e cresceu muito a perspectiva. Deixa eu ver, Thiago. A próxima rodada é o Libertad contra o The Strongest. The Strongest, responsável pelo desemprego do Fábio Carilli. E o Atlético joga em casa esses jogos na quinta-feira da semana que vem, 19 horas, contra o Caracas. Eu não vejo perspectiva nenhuma do Atlético não vencer e não passar para a próxima fase, né, Thiago? É isso? É um grupo muito equilibrado na pontuação, mas as melhores atuações são as do Atlético quando joga em casa, né? O Atlético em casa ele tem outra postura, ele tem outro volume, é um time que finaliza muito, tem o Terans como sua principal válvula de escape, um cara que participa de todos os ataques praticamente, que tem aumentado sua minutagem dentro de campo. E aí o Atlético vai jogar em casa, o Libertad vai jogar em casa, então
Eu acredito que ambos vão se classificar, mas o Atlético pode sim sonhar sim com a primeira colocação, para aí depois disso fugir de Palmeiras, de Atlético, de Flamengo, né? Porque aí fica dividido nos potes do sorteio. Então o Atlético deve se classificar e deve sim também pensar na possibilidade de acabar na primeira colocação, Juninho. E esse The Strongest aí, porque ele teve aquele resultado grande, né? Ele tem um saldo de gols positivo, rapaz. Esse segundo e terceiro lugar, Thiago, nesse grupo, vai dar pano para manga, hein? Você não esqueceu disso, não, né? Ah, claro que não, né? O The Strongest pega o Libertad, então o Atlético fazendo o papel dele se garante, então acredito que isso não vai influenciar muito, mas podendo, sei lá, ter um empate ou acontecer alguma zica, o Atlético não conseguir fazer seu jogo e perder, o saldo de gols preocupa muito, porque o saldo do The Strongest foi construído principalmente contra o Atlético, né? Naquela goleada que acabou Isso. demitindo o Fábio Carille, então é um resultado que pesa muito, mas o Atlético deve conseguir a classificação. Eu acredito que sem muito sofrimento, mas na Libertadores você nunca pode descartar aquela pitadinha de... É um campeonato muito traiçoeiro, né, Juninho? Então sempre tem que ficar atento e ligado. Aquela pitadinha de Boca Juniors e Corinthians e o Santos, né? No fim do jogo, aquele rolo. Bom, vamos para o grupo C, onde temos a presença do Bragantino, que sofreu uma derrota em casa, frente ao Estudiantes. Esse Estudiantes é um clube argentino que tem resultados maravilhosos, né? Mas os resultados beneficiaram o Bragantino, né, Thiago? Porque ele não perdeu a segunda colocação, só que é o seguinte, amigão, ele não faz em casa o último jogo na próxima terça-feira. Ele vai até o Uruguai enfrentar um Nacional que ainda briga por uma classificação e dependendo do jogo, Vélez e o Estudiante, que o Estudiante está classificado. Thiago, eu vejo aí um probleminha para o Bragantino, cara. Você enxerga isso? O Bragantino, ele tecnicamente é o melhor dos três que ainda estão brigando pela vaga, né? O Estudiantes sobrou no grupo, talvez seja pegando o nível dos adversários, o Estudiantes tenha sido talvez o principal destaque por conta do nível dos jogos, enfim. Mas o Bragantino é o melhor tecnicamente, mas ele é o único desses que não tem a casca, né? A casca que pesa muito em Libertadores. Todo mundo fala da tradição de estar acostumado a esse tipo de jogo. Eu acredito que seja talvez o jogo mais importante da história do Bragantino, né? Talvez o segundo por conta da final da Sul-Americana, porque é um jogo que vale muito, né? Vale a temporada, é claro, se acabar indo para a Sula, não é nada de se jogar fora também, mas a vaga para a Sula ainda está em perigo, né? Ainda corre perigo, então Sim. tem que ficar muito atento, vai ser uma rodada muito complicada. Depende só de si, como eu disse, isso é muito positivo, isso pesa muito, mas é uma rodada que vai ser muito encardida para o time de Bragança, Juninho. Bem lembrado. Importante, hein, Thiago, lembrar que o Bragantino não joga no fim de semana, porque já fez o jogo, né? Então, me parece que essa medida tomada no planejamento foi perfeita, né? Porque não imaginávamos uma derrota do Bragantino frente ao Estudiantes, talvez um empate, mas a derrota veio e o clube tem essa semana até os jogos lá na outra terça-feira. Eu acho que o Bragantino pode se preparar bem, mas concordo com você, Thiago. Até a briga da Sul-Americana neste que é o grupo C está em aberto. Inclusive, Thiago, não podemos deixar de dizer, o tal do Del Prete fez um gol lá, meio puxeta, meio bicicleta contra o Bragantino, que está na lista dos gols mais bonitos dessa competição, não é? Muita gente fala da Libertadores que é esse negócio de raça, de ser só obrigado, mas tem sim seus lances bonitos, seus gols bonitos. O Palmeiras fazendo diversos gols bonitos, principalmente com o Veiga. E sim, certamente esse gol está entre os principais no quesito de beleza da fase de grupos, Juninho. Muito bom. Agora vamos falar do grupo C, onde temos a presença, ou tínhamos a presença dos brasileiros, né? O Atlético, Tolima, Atlético em primeiro, Tolima em segundo com 8, Del Valle com 5 e o Ameriquinha. O Ameriquinha restou só a possibilidade Vamos falar primeiro do América, Thiago? A possibilidade da Sul-Americana, né? Brigar ali com o Del Valle, alguma coisa assim. Tem possibilidade ou não tem nenhuma possibilidade o América?
matematicamente tem, né? Porque é o confronto direto entre Del Valle e América. O jogo é lá no Equador, então fica muito, muito complicado. Mas o América ele tem que vencer e tirar um saldo que é de 3 a menos que o Del Valle, então é muito difícil. Mas é o famoso ditado, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, então dá para acreditar sim, mas é muito improvável que o América consiga seguir nessas competições internacionais, Juninho. Eu gostei desse quando tem bambu, tem flecha e tal, mas precisa ver se tem alvo, né? Não vai ser nada fácil, não. Eu torço muito pelo América, porque eu conheço os profissionais que lá trabalham. Eu conheço três: o Mancini, o Regis e o Elinho. O Elinho é o supervisor geral lá do América Mineiro, um ex-jogador, meu parceiro, jogamos até futebol junto. E eu estou torcendo para esse América lutar por essa Sul-Americana, porque vai lá para a Sul-Americana, né, Thiago? Vai que dá alguma coisa boa lá, por que não? Tem que acreditar, né? O América ele veio de duas classificações heróicas na pré-fase da Libertadores, né? Então tem que acreditar sempre, né? Se você tem a possibilidade de estar disputando esse tipo de competição, ele agrega muito na história do time, no cenário da temporada toda. É muito improvável, mas, como disse, até confirmar matematicamente que não tem chance, tem total razão de acreditar a equipe do América, Juninho. O Vinícius coloca de novo a primeira tela lá. Não, essa é a segunda tela. A primeira tela, Vinícius, que é porque a gente vai falar ainda do Atlético Mineiro, que venceu ontem 3-1, não deixando dúvida, né, que o Atlético briga pela classificação. Talvez brigaria até pelo primeiro lugar, mas não teve jeito. Mas o Atlético, Thiago, me permita dizer, eu não vi esse Atlético brilhando tanto. Eu vi o Atlético jogando bem, muito em cima do Hulk, mas aquele brilho que ele tem, desses números que o Atlético tem, me parece que 18 partidas sem perder em Libertadores, que o ano passado ele foi eliminado sem perder, né? O Atlético venceu, mas ainda falta um pouquinho, não falta, Thiago? O Atlético parece que ele está sabendo mesclar um pouco as duas competições, as três, né, com a Copa do Brasil, para garantir nas suas classificações. Não foi um Atlético brilhante ainda, né? Só no Campeonato Mineiro, mas é óbvio que isso não é parâmetro, isso é pouco para o Galo. Mas é um Atlético que tem tudo para ir evoluindo jogo pós jogo. É mais uma vez classificado para as oitavas, mais uma vez, mesmo sem ser brilhante, sobrando no grupo, né, com seus destaques individuais, principalmente com o Hulk. Então o Atlético chega a ser muito forte, deve melhorar o seu nível, assim como o Flamengo, que está abaixo, deve melhorar também. Isso é questão de tempo para os times que têm tanta qualidade quanto esse, Juninho. Então eu acho que o Atlético é sim um grande favorito, mesmo sem ser brilhante. Então imagine se começar a jogar tudo que a gente sabe que o time pode, Juninho. É outro desses grandes clubes brasileiros que tem elenco, né, Thiago? Nós sempre falamos isso, que ganhar um jogo, o time que ganhar um campeonato é o elenco. Vamos para os outros grupos, o Vinícius vai trazer para nós aí. Tem o tal do grupo E aí, ô Thiago, que tem ali uns caras ali que já foram campeão, que não sei o que lá. Esse jogo, Corinthians e Boca Juniors, Thiago, eu quero que você fale sobre esse jogo, porque se eu falar, eu vou criticar muito, mas você teve uma visão, teve uma interpretação mais próxima, né? Eu até comentei contigo, você assistiu o jogo e ficou mais atento aos detalhes. O Corinthians teve lucro, teve prejuízo no jogo, Thiago? Eu acho que para o que foi desenhado o jogo, já era esperado esse tipo de jogo pegado, com confusão, com polêmica, porque isso acontece muito contra os brasileiros. Qualquer brasileiro vai jogar na Argentina sempre tem esse receio, né? Porque é só pegar os números, né, na história da Libertadores. Mas enfim, é um resultado que acaba sendo muito positivo. O Corinthians perde a liderança, mas na última rodada tem tudo para recuperar, porque pega o pior time do grupo em casa e o Cali vai jogar a sua vida contra o Boca lá na Bombonera, né? Um jogo que deve ser um dos principais da rodada, com certeza. Para muita gente é bom o Boca não classificar, né? Mas certamente os times que estão na disputa estão torcendo para o Boca avançar sim, porque ninguém quer pegar o Boca. Não é aquele Boca brilhante de anos atrás, mas ainda assim é o Boca com a Bombonera lotada, é muito complicado. E eu acho que parecia um jogo de mata-mata, parecia um jogo de volta de mata-mata. O Corinthians, ele
Até o gol estava fazendo uma partida boa, tentando sair, não tinha sofrido nada. Faz um gol ali numa bola, na minha visão, defensável, mas muito difícil, porque a bola vai mascada com muita gente na frente. O Duqueiroz, mais uma vez, fez uma partida muito boa na minha visão. E aí o Corinthians deixa o Boca, achar natural dos times brasileiros também fazer gol e recuar tanto assim. Eu não concordo, mas acontece muito. E aí o Boca empata com uma bola que sobrou para o Benedetto, que todo mundo sabe que se deixar finalizar é um perigo. E aí o segundo tempo mudou, né? O Boca falou assim: a gente já está empatando aqui, a gente tem que ganhar. O empate é bom para eles, para a gente não. Porque a gente pode ir para a próxima rodada sem depender só da gente. A gente não venceu o jogo, né? Então o Boca mudou a postura. O Corinthians, ele sofreu a pressão, mas não sofreu tanto perigo no seu gol. Teve uma ou duas defesas do Cássio ali, uma grande defesa com o pé, inclusive. Uma bola cabeceada que passou muito, muito perto da trave. Mas o Corinthians, ele soube sofrer, né? O Fábio Santos fez uma partida das melhores, na minha visão dele, em todas as passagens do Corinthians, né? Na minha visão foi uma partida muito grande do Fábio Santos. O Corinthians, ele está vivíssimo para classificar em primeiro, para também fugir de Galo, de Flamengo, de Palmeiras, de River, que vem muito forte novamente. Então eu acho que o Corinthians não fez uma partida brilhante, longe disso, mas para o que era pedido para a partida, que como se desenhava a partida, o Corinthians dá uma atuação muito boa no quesito de saber lidar com as situações do jogo. Tecnicamente, longe de ser uma partida boa, mas muita gente sabia que não seria necessário ter essa atuação brilhante. Seria necessário saber brigar, saber competir, saber sofrer, e o Corinthians só fazer isso muito bem. Eu acho que vai muito, muito confiante para o clássico de domingo, e também vai, não vou dizer tranquilo, porque não tem nada garantido, mas vai com um pouco de calma, dependendo só de si, em casa para a última rodada da Libertadores, Juninho. Esse detalhe de cair dois gigantes no mesmo grupo, né, que dificulta a briga pelo grupo, Thiago, e dificulta a briga do primeiro colocado que vai pegar esse segundo aí. Quem pegar o Boca ou o Corinthians na segunda colocação, meu amigo, pode preparar, preparar porque, rapaz, esses dois times são muito fortes, e quem ficar em segundo, eu também acredito, como você sinalizou, a perspectiva positiva do Boca e do Corinthians passarem. Quem ficar em segundo no sorteio vai ser aquela coisa. Quem vai cair com esses dois times aí? Muito legal a sua abordagem. Vamos ver o outro grupo, o Vinícius traz para nós. Vamos para o grupo aí. Esse grupo que o Fortaleza fez uma coisa diferente, hein, Thiago? Esse resultado do Fortaleza que, por ter jogado anteriormente, né, na rodada, o Fortaleza jogou antes, e na hora que o outro resultado veio, a vitória do River contra o Colo-Colo, colocou o Fortaleza, uma vitória aberta do River, colocou o Fortaleza, e o Fortaleza vai classificar, Thiago? Olha, o River ajudou muito, Fortaleza, né? Isso é inegável. Mas é uma rodada, vai ser muito, muito difícil também para o Fortaleza. Joga fora de casa contra o Colo-Colo. É um estádio que fica muito próximo à arquibancada do gramado, então vai ser uma pressão muito grande também. O Colo-Colo, mesmo estando em terceiro, depende só de si e joga em casa. E como eu já disse isso em algumas outras oportunidades, isso pesa muito. Mas o Fortaleza tem tudo para se classificar. Um empate basta para o Fortaleza. Então, só que não pode entrar pensando, vamos empatar, porque sempre que entra pensando assim, você toma um gol, você fica sem reação, não consegue reagir. O Fortaleza tem time para entrar lá e jogar de igual para igual, ganhar na bola, se classificar vencendo, que daria muita confiança para o time. Então eu acho que o Fortaleza está vivíssimo, mais do que nunca, como eu já disse, e vai ser um jogo muito, muito... vai ser um jogo muito bacana de se assistir, de se acompanhar, um jogo que vai entregar muito em todos os ingredientes, né? Tecnicamente, a parte de raça, de entrega, da atmosfera de um estádio de Libertadores, num jogo tão decisivo e crucial assim. Então eu acho que deve ser um jogo muito, muito brigado, muito disputado, mas acho que o Leão tem tudo para conseguir essa vaga que seria histórica, Juninho. Tô dando uma olhada aqui, o Fortaleza pega o Fluminense no fim de semana. Eu tô achando que o Fluminense vai jogar com uma tranquilidade, porque o Fortaleza, falar a verdade, viu, Thiago? Esse Fortaleza, gol de Moisés e Pikachu, esse aí, Moisés é aquele que era da Ponte, né? Que veio lá do Concórdia, Santa Catarina. Muito bom. Vamos caminhar para o próximo grupo. O Vinícius traz para nós. Esse grupo G aqui não vamos gastar vela com esse defunto aqui, não, deixa para lá. E vamos para o grupo do Flamengo. Então, Thiago, rapaz,
eu não estou conseguindo entender o que acontece no Flamengo. Eu entendo o que acontece no jogo, que tem aqueles caras bons que joga lá na frente. Nego bom lá, bom com tio, viu, Thiago? É B-A-O tio. Não é bom, é bom. Tem uns caras bons lá na frente, tem uns caras complicados lá atrás, e a hora que acaba o jogo, antes do jogo, durante o jogo, a torcida fala, não estamos gostando. O que é isso, Thiago? Parece, como eu disse no programa anterior, a torcida do Flamengo, ela acha que todo ano vai ser igual 2019, né? Que vai ser o time sobrando em todo que joga, goleando todos os times, e não é assim que o futebol funciona. É claro, aconteceu uma vez, pode repetir? Pode, mas não vai ser assim com essa facilidade. O Flamengo se classificou sem sofrer, né? O grupo já tá definido para a última rodada, é um dos únicos que já está garantido o primeiro e o segundo colocado. O Flamengo joga em casa contra o último colocado, vai ser mais uma oportunidade de demonstrar um bom futebol, de fazer um bom resultado, mas parece que ainda assim não vai ser o suficiente, né? O torcedor do Flamengo goleia e fala, o outro time era fraco. Aí perde e fala assim, o outro time era melhor. Jogou mal, jogou bem, faltou isso, faltou aquilo. Vê sempre mais defeitos do que qualidades, do que acertos. Eu discordo, eu acho que o Flamengo ele não faz a temporada que todo mundo esperava, mas está longe, para mim, de ser digna dessas críticas todas que vem recebendo por parte da torcida, principalmente. O Flamengo, todo mundo sabe que é talvez o melhor time se pegar os 11 iniciais do país, por conta do principal ali, do quinteto ali da frente, né? Mas vai se complicando com a torcida, que todo mundo sabe que faz muita diferença, a torcida do Flamengo. Então tem que ficar de olho, sim. Tem o jogo importante contra o Goiás amanhã. Então é um jogo, no papel, o Flamengo é muito favorito, tem tudo para fazer uma grande atuação, um grande resultado, mas tem esse detalhe, esse extracampo que pode interferir e influenciar muito nos próximos jogos do Mengão, Juninho. Última passada aí na Copa Libertadores de América, onde nós temos aí o torneio mais importante da América do Sul, um torneio que nos últimos anos, eu acho que nos últimos 4 anos, com a presença de brasileiros, ou fazendo a final, ou sendo um dos finalistas, né? Numa projeção a longa distância, para daqui nós teremos mais 6 jogos, quem chegar na final terá disputado mais 6 jogos, e eu vejo uma projeção, Thiago, para a gente finalizar essa Libertadores e dar um pitaco a respeito do brasileiro. Eu diria perspectiva de Brasil e Brasil na final, ou Brasil e Argentina na final, me parece bem claro, né? Eu apostaria todas as minhas fichas no confronto brasileiro novamente. Mas eu acho que se tem algum time que pode fazer com que isso não aconteça, na minha visão, o único time que tem essa capacidade, sem desmerecer, desrespeitar os outros, né, avaliando o que a gente vê dentro de campo, é o River Plate, que se reforçou muito, está com um time muito forte, tem tido muitas atuações boas, muitas atuações positivas, e o River é o River, né? Todo mundo sabe a qualidade, a história, a tradição e o peso da camisa da equipe do River Plate, mas eu acredito que, se não for o River, deve ter uma final brasileira. Eu acho que o Boca não vai conseguir mudar isso, os times os uruguaios também, que tem muita casca, não vão, mas eu faria um pequeno detalhe, eu ficaria muito de olho no Estudiantes, nesse mata-mata também. O Estudiantes pode complicar muito a vida acho que na minha visão, de qualquer time. Não seria favorito contra os brasileiros, né, a maioria, mas é um time de muita casca, muito, muito conhecido no Brasil, né, pela final contra o Cruzeiro, do Verón, mas tem que ficar muito esperto, sim, mas deve ser uma final brasileira novamente, porque são os melhores times no papel, são os times que têm jogado melhor na Libertadores desde as últimas 2, pelo menos. Então, tem tudo para ser uma final brasileira e de novo uma final caseira, apesar de ser no Equador. Então, tem tudo sim para termos mais uma vez um campeão brasileiro representando o nosso futebol no Mundial de Clubes, Juninho. Não podemos esquecer que os argentinos levam presentinho. Não sei se é antes, se é durante ou depois do jogo. Bom, o Vinícius preparou uma arte, falamos de Libertadores, completamos a nossa opinião sobre esses 7 grupos que os brasileiros estão presentes, não é? Agora vamos dar uma passada no que vai acontecer de melhor no fim de semana. O Vinícius preparou uma arte aí. Olha aí, Thiago, vamos junto em ping-pong, analisando rapidamente. Você falou um pouquinho Flamengo e Goiás. O Flamengo
sem preocupação com o sexto jogo, pode fazer um jogo bonitinho, é no Maracanã, jogar de sábado, fique sabendo, para quem é atleta de futebol, jogar de sábado é muito bacana quando ganha, Thiago. Porque quando perde, os caras falam no sábado, falam no domingo, falam na segunda, enfim. O Flamengo tem talvez um momento para acalmar um pouco essa torcida vencendo o Goiás, né? Eu acho que você falou é muito importante. O Flamengo não tem preocupação no meio de semana, né? Não vai nem ter desgaste de viagem, porque o jogo é no Maracanã, então o Flamengo, na minha visão, é favorito contra o Goiás. Deve vencer e fazer um resultado até amplo, né? Não desmerecendo e desrespeitando o Goiás, que já tirou pontos de Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Mas jogando em casa, então eu acho que o Flamengo é grande favorito sim, para o jogo, até para construir um bom resultado e pelo menos espantar um pouco, pelo menos por uns dias, que já é lucro, né? Para quem sofre essa pressão, espantar essa zica, Juninho. Espantar pressão ganhando sempre vai ser fácil. O Vinícius, coloca aí, só para a gente finalizar mais, pegar 2, 3 jogos ali, Atlético Goianiense e Curitiba, é um jogo que não mexe muito com a gente. Santos e Ceará é interessante, né, Thiago? Esse Santos e o Ceará, os dois brigando por coisas, o Ceará já numa condição especial e o Santos ainda brigando alguma coisinha, né? Os dois fazendo boas campanhas na Sul, o Ceará é 100%, melhor ataque, melhor defesa, mas ainda não está classificado, né? Ainda pega o Independente, que é o segundo colocado com 3 pontos a menos. Isso vê a importância do saldo, a importância de uma vitória de 6-0, a importância de você abrir o placar e continuar em cima e não recuar, né? É um jogo que vai ser interessante, porque o Ceará evolui muito com o Dorival, o Ceará tem, principalmente com o Mendonça, muita velocidade nos contra-ataques, que é o que deve ter no jogo, porque o Santos na Vila Belmiro é outro time, tem outra postura, outro volume. Pode ser um jogo muito interessante de se acompanhar assim, Juninho, mas eu apostaria numa vitória do Peixe, uma vitória sofrida e complicada, mas uma vitória da equipe da Vila Belmiro, Juninho. Sem dúvida. Juventude e Palmeiras, o Juventude precisa de mais do que o Palmeiras, né? O Palmeiras não começou daquele jeito que era esperado do brasileiro, mas tem tudo para se recuperar e ainda encostar lá em cima, disputar o título, é claro. Juventude joga em casa. Quando você pega a tabela, aquela rodada que o Juventude fala assim, essa rodada vai ser difícil de pontuar, então um empate já seria um resultado muito positivo para o Juventude. O Palmeiras deve sim então, também entrar com força máxima, porque já tá garantido, né, no meio de semana e precisa dos 3 pontos, mas deve vencer até com certa facilidade a equipe do Juventude. América Mineiro e Botafogo devemos ter um jogo bonitinho, né? Vamos acelerar um pouquinho, Thiago. Cuiabá Internacional, Fortaleza e Fluminense, aquele jogo que nós falamos, o Fortaleza fazendo uma coisa excepcional e o Fluminense sem pressa, o Atlético Paranaense e o Avaí. Agora, Thiago, domingo, Neoquímica Arena, 16 horas. Marque na sua agenda. O que você me fala de Corinthians e São Paulo? 2 semanas. Sem dúvida, o principal jogo da rodada, né? Um clássico dos mais, como muitas pessoas dizem, os mais charmosos do Brasil, um dos mais antigos também, mas é um jogo que o Corinthians e o São Paulo, os dois estão vivendo um momento positivo, na minha visão, na temporada. Os dois vêm tendo bons resultados nos últimos jogos, nas últimas semanas. É um jogo que, clássico, para mim, favorito, sempre tem um pouquinho para quem joga em casa, a não ser quando você pega, não sei, um Vasco e Flamengo, por exemplo, que destoa muito a qualidade dos dois times, né? Mas quando temos dois times de nível parecido, como Corinthians e São Paulo, talvez o time que joga em casa seja um pouco favorito, mas coisa muito pequena. A coisa que mais pode atrapalhar o São Paulo é esse negócio do tabu, né? Que tem isso desde que a Arena foi inaugurada em 2014, que tem isso, se a gente não ganhar, vai ficar mais um ano isso aí, vai ficar não sei o quê. Isso pode entrar um pouco na cabeça dos jogadores, sim. O Rogério participou de muitos desses confrontos, né, como jogador. Deve ser um jogo muito, muito aberto, acredito que com boas chances para os dois lados. Os dois, o Corinthians deve tentar aquela pressão inicial de quem joga um clássico em casa, né? O São Paulo suportando essa pressão e o Corinthians não sofrendo no contra-ataque nesses primeiros 10, 15 minutos. Deve ser um jogo muito equilibrado, muito lá e cá, até o final da partida, onde tudo pode acontecer, onde os dois times vão entrar com força máxima. O São Paulo ele poupa na Sula para poder ter força máxima na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, perdão. E o Corinthians ele joga só na quinta-feira, então ele vai ter segunda, terça e quarta para descansar. Não vai ter viagem porque o jogo é em São Paulo na quinta-feira, então deve ir com força máxima também.
O Roger Guedes, por exemplo, nem entrou contra o Boca. O William saiu no segundo tempo, no meio do segundo tempo, então teve descanso, né? O Renato Augusto ele entrou também no decorrer da partida, então deve ser um jogo com força máxima, um jogo com muita intensidade, muito obrigado, mas também muito bem jogado, porque as duas equipes têm sim muita qualidade quando tem a posse de bola, Juninho. Eu apostaria no empate ou no Corinthians por ser em casa. Se fosse no Morumbi, eu apostaria no empate ou no São Paulo. Geralmente, quando tem clássico, eu penso assim, que o time da casa tem uma pequena vantagem, principalmente por ser torcida única, que pesa muito, Juninho. Muito legal. Então era isso que nós queríamos trazer para vocês, amigos que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, canal do YouTube e Facebook. Trouxemos aí uma visão bem clara, bem aberta do que aconteceu na Copa Sul-Americana no meio de semana, com alguns clubes conquistando classificação, outros buscando resultado não esperado, assim, muita surpresa mais para positiva do que para negativa com relação aos clubes brasileiros. Também no final do programa trouxemos um pouquinho do que poderá acontecer no fim de semana, com destaque, é claro, para o jogo Corinthians e São Paulo, que não precisa ficar falando se é bom, se é ruim, é um jogo que se eu fosse você, se fosse corintiano, comprava um metrô, o ticket do metrô, viu, Thiago? Passa ali na catraca, vai lá, desce, lá no Itaquera, sobe, vai andando tranquilamente e assiste, que tem cara de ser um jogão. Eu agradeço ao Thiago. Thiago, muito obrigado. E a faculdade, tá indo bem? Você tá precisando de nota, amigo? Fala comigo, eu tô sobrando, minhas notas estão sobrando, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite, Juninho. Semana que vem a gente vai estar de volta para falar da Libertadores e da Sula, que vão estar definidas, e vai ser o dia do sorteio, né? Nosso programa, o sorteio é na sexta-feira que vem. Então, eu só não concordo que é tão tranquilo para chegar lá, porque 4 horas da tarde subir aquele caminho todo para chegar lá no estádio é puxado, viu, Juninho? O sol vai estar aquele friozinho em São Paulo, mas vai estar aquele solzinho que incomoda quem tem que pegar uma subidona, né? Então, mas enfim, um forte abraço. Precisando de ajuda, eu vou te dar um toque, então, para você me ajudar aí se precisar. E semana que vem estamos de volta aí, se Deus quiser. Forte abraço aí, bom final de semana. E é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Na verdade, eu que estou precisando de nota sempre, estou dizendo que é o Thiago. Muito obrigado, Thiago. Obrigado ao Vinícius. Provavelmente, obrigado ao Nando, que deve ter dado uma mãozinha ali. O pessoal lá da salinha B, lá na Rede Fé. Depois eu explico esse negócio aí. Muito obrigado a todos. Semana que vem a gente volta. Eu estou indo embora. Tenha um ótimo fim de semana. Curta com a família. Família é uma coisa que não podemos trocar. Um grande abraço. Tchau.